Gente, vamos falar hoje nesse vídeo aqui sobre o tão conhecido custo Brasil, que é uma das justificativas, digamos assim, do porquê as coisas são tão caras aqui no nosso país, né? Esteja a gente falando de produtos eletrônicos, celular, computador, notebook, eletrodoméstico, esteja a gente falando de carro que está absurdamente caro no Brasil também, e até de comida e outras coisas, enfim, tudo no Brasil realmente é muito caro e aumentou nesses últimos tempos, principalmente por causa da pandemia. E a gente escuta muito falar sobre essa questão, o custo Brasil, o custo Brasil, o custo Brasil. Mas o que é efetivamente o custo Brasil? Por que isso reflete tanto no preço dos produtos? Eu peguei alguns tópicos aqui e quebrei, né, em temas para ficar um pouco mais fácil da gente entender, mas apesar de tudo isso, existe também uma certa, digamos, safadeza das empresas em quererem ganhar muito dinheiro, mas isso também tem uma explicação que eu vou trazer uma reflexão para vocês mais para o final do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? A gente sabe que quando a gente viaja, né, quem consegue viajar para fora do país, nem precisa viajar para fora do país, você entrar num site do AliExpress da vida aí, você vê produtos que custam muito menos do que você comprar um produto da mesma qualidade aqui no Brasil, e isso chega a ser revoltante, né? Porque você fala, pô, por que tudo é tão caro? Por que eu não posso ter as coisas? Né? Você viaja para os Estados Unidos, você entra no supermercado, você vê produto custando $50, $90, que aqui no Brasil custaria R$1.200, sabe? Umas diferenças assim muito grandes, e a gente não pode esquecer que quando a gente fala em dólar, lá eles pagam em dólar, né? Então ele ganha em dólar e gasta em dólar, então 90 para ele é 90, não multiplica por 5 como a gente calcula a moeda, né, o dólar pra gente. Então realmente chega a ser revoltante, tá? Então vamos começar primeiro falando sobre a questão da alta carga tributária que é imposta pelo governo, que representa, a gente chega a representar mais do que 40% do valor do aparelho de smartphones, para vocês terem uma ideia. Então, quando você compra um celular de, sei lá, R$1.000, R$400 desse preço pode ser só tributo, só imposto e outras coisas atreladas não, na verdade isso seria só um imposto. Aí entram outros custos que a gente vai falar ainda, mas pra vocês terem uma ideia do quão alto as coisas podem chegar, tá? Em termos de tributo. Mas antes da gente falar um pouco melhor sobre isso, já que a gente está falando de preço, eu quero dar uma dica bem rápida para você, que é utilizar o Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É uma ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático, alerta de preço, histórico de preço, tudo para ajudar você a economizar, né? Já que a gente está falando de custo Brasil, essa ferramenta ajuda você sem custo nenhum a encontrar os melhores preços e você ainda ajuda o canal. Então o link está aqui na descrição e a gente tem o nosso grupo de ofertas também no Telegram, que a gente deixa aqui na descrição para vocês, que tem oferta todo dia e toda hora. Então aproveita que esse não tem custo nenhum, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então assim, primeiramente a questão da alta carga tributária. Todo mundo sabe que infelizmente aqui no Brasil é imposto sobre imposto sobre imposto, né? O governo muito fala que quer ajudar, que quer isso, que quer aquilo, mas nunca facilita para o brasileiro. Então carga tributária pode chegar, como a gente viu aqui, 40%, um exemplo de smartphones, só que a gente tem outras coisas que vão se encavalando nisso. Então é um absurdo de tributos, porque, né, os nossos políticos são cheios de benefícios e não abrem mão desses benefícios, e esses impostos muitas vezes servem para manter, né, essas regalias, e quem paga a conta é sempre o cidadão, tá? Mas vamos falar, além da carga tributária que todo mundo já sabe, a gente tem a questão da logística aqui no Brasil, que é muito complicada, tá? Então a gente tem uma logística cara, também muitas vezes demorada, tem melhorado nesses últimos anos, mas dependendo de onde você mora, a galera que mora no Nordeste aí sabe muito bem o que eu tô falando, é uma logística extremamente cara, demorada, porque as empresas, além do Brasil ser um país continental, que é um país muito grande, você não tem uma estrutura, digamos assim, você não tem uma disputa muito justa entre empresas, é mais os Correios, né? Apesar de ser aberto o mercado, os Correios acaba sendo meio que um monopólio, mas a gente tem um custo muito alto de logística no Brasil. E o que eu quero dizer com isso? As empresas colocam na conta diversas coisas, gente. Além da questão da distância para alguns lugares, existem diferença de impostos entre estados, de ICMS. Então, se você vende para um outro estado, tem que pagar um imposto complementar, tem que não sei o quê. Então, você tem uma contabilidade que é mais cara para isso. Você tem a questão das estradas, que muitas vezes são estradas ruins, tá? Então isso gasta mais o caminhão, né, que vai levar, digamos assim, os produtos, estraga mais, então isso entra na conta do transporte. Você tem uma segurança baixa, muita carga roubada, muito assalto, muitas situações que também a empresa tem que colocar isso no custo dela, porque ela vai fazer um seguro para aquela carga, e aquele seguro
custa um valor. A manutenção mais cara do transporte custa um valor. Então tudo isso ela coloca no custo total de quando vai se fazer uma venda. Tá? Então isso entra também na conta. A gente esquece dessa parte da logística, mas quando você olha outros países que tem, digamos assim, uma malha ferroviária muito melhor do que a do Brasil, estradas muito melhores e mais seguras, onde é mais rápido para entregar as coisas, estraga menos os caminhões, né, o meio de transporte de carga, tudo isso diminui o custo, né, e facilita também a chegada dos produtos em lugares mais longe. Então, esse é um fator que muita gente esquece, mas a logística é extremamente complicada aqui no Brasil e traz um custo muito grande para as empresas. Porque imagina só a Samsung, ela vai mandar uma carga de produtos que saiu da fábrica dela para uma distribuidora. Se essa carga é roubada no meio do caminho, o prejuízo é muito grande. Então ela tem que ter um seguro sempre disso. E o seguro desses produtos são caros, porque o Brasil tem um custo alto, né? É um país perigoso, digamos assim. Então isso vai sempre entrar no custo do produto e no custo final para o cliente. Outro ponto é a questão da falta de concorrência, tá? A gente tem no Brasil, por incrível que pareça, né, quando você vai para um outro país, principalmente Estados Unidos, você entra no supermercado, você vê como o Brasil tem pouca competitividade, tem pouca, digamos assim, variedade de marcas, né? Eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, já fui para a Ásia, já fui para a Europa, e quando você chega lá, você tem uma ideia de como existem marcas que a gente sequer nunca ouviu falar. E um exemplo muito simples disso é você entrar num supermercado, por exemplo, e você ter corredores e corredores e corredores, por exemplo, de congelados. Onde você tem diversas marcas de congelados que você nunca viu na vida, e aqui no Brasil você está acostumado a ver sempre as mesmas marcas. Você tem um corredorzinho ali e aquela variedade que tem. Tem uns 5, 6 tipos de hambúrguer, tem uns 5, 6 tipos ali, sei lá, de comida congelada, de lasanha, de não sei o quê. É pouca variedade. Quando você vai nos Estados Unidos, sei lá, você tem 30 marcas de congelado, 50 marcas de sorvete, é um negócio em que você fica até zureta de tanta opção que você tem. E aí que você se dá conta, você fala, nossa gente, como a gente tem pouca opção de compra no Brasil, né, de marcas. Então isso gera, querendo ou não a falta de concorrência, um certo monopólio, que não diria monopólio, né, porque mono é um só, mas poucas empresas que dominam e elas ditam o preço. Então isso é tanto para a questão de alimentos, para a questão de produtos eletrônicos, para a questão de carros. No Brasil, o mercado se abriu de carros nesses últimos tempos, mas ainda assim, quando você viaja para um país fora do nosso Brasil aqui, você vê uma porrada de marca de carro que você não tem aqui. Quer exemplo rápido? Por exemplo, quando a gente viaja para fora do país, Kia tem no Brasil? Tem, mas tem uma variedade absurda de carros na Kia no Brasil. É uma das maiores marcas americanas, americanas não, é uma marca sul-coreana, tá? Mas que foi uma das que mais vendeu nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem Kia, você tem Lexus, tem no Brasil? Tem, mas é um artigo de luxo, o Lexus aqui é muito caro. Você tem Cadillac, você tem a própria GMC, que é o General Motors deles, mais uma divisão diferente. Você tem Opel, né, que o Vitor lembrou aqui. Tem uma porrada de marca de carro que você vê e fala, caramba, cara, nunca vi esses carros na vida, né? Que é o exemplo que eu dei, por exemplo, do supermercado. Então, quando você tem poucos concorrentes num país, é mais fácil para eles exigirem um preço melhor, trazerem menos opções, então você às vezes tem um produto de qualidade pior por um preço mais caro, porque eles que dominam o mercado, eles não têm muita concorrência. Então, por isso que é aquilo que eu sempre falo, concorrência é sempre muito bem-vinda no Brasil. Que às vezes a galera fala assim, chegou uma marca no Brasil, produto meia boca, não sei o quê. Torçam para que as marcas que chegam no Brasil deem certo, porque quanto mais concorrência a gente tiver, melhor é para nós, que vamos ter mais disputa entre as empresas, mais opções, porque daí uma empresa traz um produto melhor, é uma opção a mais, a outra vai ter que melhorar o dela, e assim o mercado vai se regulando, tá? Mas realmente essa falta de concorrência permite que poucas empresas dominem o mercado e aumentem os preços de uma forma mais agressiva, tá? Porque você não vai ter muito para onde correr. Além disso, a gente tem a questão do dólar, né? Esse é um outro ponto, todo mundo sabe que o dólar ele influencia em tudo no nosso país. Então, muitas das mercadorias que são compradas, até mercadorias nacionais, têm influência do dólar. Então, se você tem uma empresa que, sei lá, que exporta alguma coisa dos Estados Unidos, ou da China, ou da Ásia, ou da Europa, se o valor do dólar aumenta ou do euro aumenta, afeta o nosso preço. Celulares, por exemplo, tá? Se você tem o seu celular, ele é composto de diversas peças internas que são compradas em dólar, como por exemplo o chipset, que é o coração do celular, que tem um processador de imagem, tem a parte de GPU, a CPU, tudo ali, isso é integrado
E isso vem ou de empresas chinesas, ou de empresas americanas, ou de empresas que vão ter a influência do dólar. Então, se o dólar subiu, antes era 3, agora está 5, é mais caro. Quando a Samsung for comprar um chipset e trazer, a Motorola for comprar lá o chipset da Qualcomm para colocar no celular dela, vai estar mais caro. Não só esse componente, mas muitos outros. Isso reflete para carro, para tudo que você imaginar no mercado. Seja uma empresa que compra trigo e traz dos Estados Unidos, ou exporta ou importa, tudo afeta. Então o dólar, infelizmente, é uma coisa que quanto mais a nossa moeda desvaloriza em relação ao dólar, mais caro fica pra gente os produtos que tem essa transação aí entre dólar, que na maioria dos produtos vai ter, tá? Outro ponto que é muito importante é a questão da, burocracia e complexidade do sistema tributário no Brasil, que desestimula as empresas estrangeiras a trazer os produtos para o Brasil, tá? Então isso reflete um pouco também na questão da falta de competitividade que eu falei que a gente tem de ter poucos produtos no Brasil. Então isso é uma coisa que a empresa muitas vezes olha para o Brasil e fala assim, putz, o trabalho que eu vou ter, o custo que eu vou ter, o preço que eu vou ter que cobrar no meu produto para valer a pena eu ir para o Brasil, eu prefiro não ir, eu prefiro ir vender num outro país, sabe? Ou investir, sei lá, o Brasil está com juros tão altos que é mais fácil eu colocar um valor investido ali e ter 13, 14% de retorno ao mês de juros do que eu ter o risco trabalhista de abrir uma empresa e assim por diante. Então isso traz tanto um problema de ser um impeditivo para as novas empresas quererem vir para o Brasil, porque é tudo muito complexo no Brasil, as leis trabalhistas também são muito puxadas, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Então isso segura as empresas de virem para o Brasil e é claro que isso também acaba, digamos assim, trazendo a falta de competitividade e aí o aumento do preço dos produtos nas empresas que já estão aqui no Brasil, porque para valer a pena estar no Brasil tem que cobrar caro, e também elas ditam o preço do mercado e às vezes trazem produtos de qualidade menor. Então ela cobra mais caro, menos qualidade, porque é muito difícil estar no Brasil e tem que valer muito a pena o risco, tá? E o que eu quero dizer com isso, gente? Eu vi uma entrevista faz um certo tempinho já, eu não lembro quem que era o cara, lá no Roda Viva, era um empresário, o cara acho que ele era até japonês, mas falava português, né, morava no Brasil um tempo, e ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, imagina o seguinte, num país como o Brasil, o cara que tem uma empresa no exterior, nos Estados Unidos, no Japão, né, que são países de economia mais estável, você tem segurança jurídica, você tem uns juros baixos. Aí o cara olha pro Brasil e ele fala assim, bom, se eu for pro Brasil, aonde eu vou ter um sistema tributário extremamente complexo, caro pra caramba, uma legislação trabalhista que é totalmente paternalista. No Brasil a gente diz que a legislação trabalhista aqui no Brasil, ela costuma pender muito pro lado do empregado. Existe muita lei que penaliza o dono de negócio. Aí você fala, ai Becker, você está defendendo a exploração do empregado. Não é isso, eu vou explicar para vocês, segue o meu raciocínio. Então você imagina só, o cara deu um exemplo, ele fala assim, nos Estados Unidos, a gente tem uma média, primeiro vamos falar do Brasil, ele falou assim, no Brasil a gente tem uma média de 3 a 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Nos Estados Unidos, a gente tem uma média de 75 mil ações trabalhistas por ano, então de 4 milhões para 75 mil. E no Japão, a gente tem uma média, ele falou acho que era em torno de, sei lá, 1.500 ações trabalhistas no Japão, ou 500, era um negócio muito baixo. Então ele falou assim, o que o cara pensa? Bom, se eu for pro Brasil, eu vou pagar tributo pra caramba, é um sistema extremamente penoso pro empresário, eu tenho que considerar isso, que o sistema trabalhista, a lei trabalhista, se alguém entrar com processo, a chance de eu ter que pagar uma indenização é muito grande, né? Então eu preciso colocar isso na minha conta. E aí esse país, ele tem uma taxa de juros ali de 13, 14% ao ano. Se eu pego todo esse dinheiro que eu quero investir e jogo ali para render 13 a 14% ao ano, isso muitas vezes vai ser mais do que eu ganharia líquido no meu negócio. Então assim, se eu abrisse uma empresa, uma fábrica, alguma coisa, talvez eu não ganhasse 14% ao ano. Então por que eu vou ter todo esse risco de abrir uma estrutura, ser penalizado? Pô, talvez eu só coloque o dinheiro. Então, qual que é o raciocínio? Bom, já que eu vou para o Brasil, já que eu vou abrir um negócio, eu vou cobrar muito caro, porque a minha margem de lucro, se nos Estados Unidos é 15%, aqui no Brasil vai ter que ser 40% para valer a pena. Porque eu estou considerando todos esses riscos. O risco Brasil, o tributo ser caro, um sistema tributário complexo que eu vou ter que contratar mais gente, o empregado que pode me processar a qualquer momento e a um custo mais caro, a logística que é mais cara, então tudo é mais caro. Então para valer a pena, eu não quero ganhar 15% de margem de lucro, eu quero ganhar 40%, 50%, 60% de margem de lucro. Isso significa o quê?
aquilo que a gente sempre fala. Poxa, aqui no Brasil um celular que custa 10 mil reais, lá nos Estados Unidos custa 800 dólares, 900 dólares. Por quê? Porque a empresa faz esse cálculo. Para valer a pena esse custo, eu quero ganhar muito. Para eu ter essa dor de cabeça, eu vou ganhar bem acima do que eu ganho em lugares que eu tenho muito menos dor de cabeça, que são países de primeiro mundo, que tem um sistema tributário muito menos complexo, eu tenho segurança jurídica, eu tenho leis trabalhistas que são mais brandas, então eu sei que eu não vou ser penalizado, processado a toda hora. Entendeu, gente? É assim que funciona. Por mais que a gente fale, mas poxa, Estados Unidos, tem um monte de problema trabalhista, lá não tem um monte de coisa que a gente tem, não tem nem, por exemplo, auxílio maternidade. É verdade, é muito cruel algumas coisas. Só que é aquilo, é uma balança, você tem vantagens e desvantagens. E quando a gente fala de trazer dinheiro, trazer investimento, é cálculo matemático, gente. Então a gente acaba pagando muito caro por diversas coisas que se acumulam ao longo do caminho. E esse é o famoso custo Brasil. Goste a gente ou não, né, desses fatos, e infelizmente é uma coisa que é o que é, né, é assim que funciona. As empresas vão pensar no lucro dela. Então, já que eu vou correr esse risco de entrar no Brasil, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu vou ter que ganhar 60% de lucro em vez de 15%, que é o que eu cobro normalmente. E é assim que funciona, tá? Então, o custo Brasil é uma cascata de coisas que atrapalham, né, o mercado de desenvolvimento aqui no país, infelizmente. E isso, ao longo do tempo, gente, abriu muito o mercado de importação, né? As pessoas cansaram de pagar produtos muito caros aqui no Brasil e começaram a correr para importação. Então a gente vê ao longo dos anos muita gente começando a comprar em AliExpress, né, em Shopee. Por quê? Porque não aguenta mais pagar esse preço. Só que daí entra o outro lado, importação. Você tem as regras de importação, que são o quê? Tributos e taxas absurdas, que é basicamente para você não importar, para não valer a pena. E aí é um outro assunto que a gente pode trazer num outro vídeo, né? Mas é uma coisa que surgiu nesses últimos anos, uma certa fuga do brasileiro para tentar comprar produtos com mais qualidade, pagando um pouco menos. Mas é isso aí, gente. Esse é um resumo rápido do custo Brasil para a gente entender um pouco do porquê a gente paga tão caro. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. O que você acha disso? Tem algum ponto que você discorda? Alguma coisa que eu não trouxe? Comente aqui embaixo, deixa a sua opinião também e já aproveita e não esquece de instalar a nossa ferramenta aí, o Bitec Pague Menos, o nosso grupo de ofertas aqui no Telegram, eu vou deixar tudo na descrição, é tudo de graça e você economiza bastante, tá bom? Se curtiu o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.